comecei a partir para uma bagunça, andar fora da lei, para chamar atenção. Não gosto nem de falar isso, mas eu andava de contramão de carro, nos momentos de muito movimento, subia em cima do carro, uma vida rebelde, uma vida fora da lei. Um dia ocorreu algo que me marcou. Uma mulher levantou chorando no meio de um culto e ela disse assim: olha, eu estava orando por esse rapaz, por esse jovem. Eu cabelo tudo comprido, não penteava cabelo. Acho que ela pensou, o que esse homem vem fazer aqui, né? E nesse momento ela teve um toque de Deus e ela disse para mim, Gesiel, que ela teve uma visão, uma revelação. Ela falou: jovem, eu já não disse para você, Josué 1:8, Deus falando com Josué, não te mandei eu já não te adverti? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muitas vezes você fica aí pedindo para Deus te dar força, para te fortalecer, mas parece que isso tem muito mais a ver com a sua atitude do que com a mão de Deus. Deus está dizendo para Josué assim, ó, não tenha medo, não pasmes, nem te espantes. É uma decisão que você precisa tomar. Porque o Senhor diz para ele, sabe por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se o Senhor teu Deus está com você, por que temer? Por que você vai temer? Ele é presidente do Conselho de Pastores de Agudos, um homem de Deus que está à frente de um trabalho maravilhoso ali na cidade. E hoje ele vem abrir o coração aqui para falar conosco, para nos abençoar. E é uma honra tê-lo aqui, Pastor Amir. Muito prazer recebê-lo aqui, viu? O pastor, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas o Senhor ligou os nossos corações. E se esse podcast passar aqui de 5 horas, é só o começo daquilo que a gente pode falar, né? Daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É ou não é, pastor? O Senhor é maravilhoso, não é? graças a Deus. Pastor, eu gostaria que o pastor abrisse o coração. Como eu disse, pastor, aqui, o nosso propósito é que Deus nos leve lá atrás, lá no começo, nossa conversão, quando tudo começou. Como eu disse aqui, o ser humano ele é errante pela terra. Ele só acha o rumo quando ele se encontra com Cristo, quando ele volta-se para Deus. Então, o nosso propósito aqui é que aquelas coisas que o Senhor falou conosco lá atrás, no nosso encontro com Ele, quando nós o conhecemos, quando aconteceu o novo nascimento, que nós abrimos os olhos, quando um bebê nasce, ele abre os olhos, ele vê a mãe. A gente, quando nasce de Deus, a gente abre os olhos e vê o nosso Pai. Pastor, o pastor nasceu em berço evangélico, não? Não. Não? Não. Como que o pastor veio a se converter? Conta um pouco do princípio do pastor, da carreira. Quando a gente vê hoje, eu começo a entender o amor de Deus, né, da minha vida e o plano maravilhoso que Ele tem no seu reino, na sua obra, propósito eterno. A minha mãe diz que quando eu era pequeno, na maneira dela, na simplicidade dela, ela me levantou assim e me ofereceu para Deus, dizendo que podia levar onde fosse, que era dele e tal. E ela disse: filho, eu fiz isso, e eu não fiz isso com os outros, mas eu fiz isso. Foi um momento. Ela orava muito pela minha vida. Então ela é convertida já. Então. Ela já não era. Não, não era. Isso aí no tempo dela, que ela não era ainda convertida, mas ela fez essa... Ela não era convertida não e era já tinha convertida essa atitude. E fez essa atitude. Glória a Deus. E ela orava muito por mim, porque eu tive assim uma criação, pela minha personalidade, era diferente dos meus irmãos. Meus irmãos eram atirados, pulavam no colo do meu pai, era um temperamento mais igual. Eu era diferente. E com isso, algumas coisas ocorreram com o tempo que eu me sentia muito rejeitado. Então eu comecei a partir para uma bagunça, andar fora da lei, para chamar atenção. Eu tinha uma necessidade, eu lembro que eu não gosto nem de falar isso, mas eu andava de contramão de carro, nos momentos de muito movimento, subia em cima do carro e fazia
comícios, brincando, zombando pro pessoal ficar olhando para mim. E muitas coisas desse tipo. Era uma vida meio rebelde. Uma vida rebelde, uma vida fora da lei, eu desafiava autoridades, eu zombava de soldados, eu desrespeitava no tiro de guerra, não obedecia, era muito rebelde. E eu lembro que uma coisa que eu fazia, que eu vejo que Deus me guardava pelas orações da minha mãe, eu também vinha perceber isso. Eu fazia roleta russa de carro. E não era assim, eu falava, eu vou fazer. Eu fazia sem, eu não tinha noção. Instintivamente. Eu passava em 2 lugares na nossa cidade. Um deles era a saída da cidade. Eu passava 60, 80 por hora numa rua todos os dias quase. Nunca brequei lá. Que coisa. Nunca bateu em Trabalho ninguém. que deu para os anjos, hein, pastor? Então, a vida assim era muito arriscada. Às vezes eu correndo de carro, eu entrava numa rodovia, derrapando de um trevo, atravessando a rua com o carro, a rodovia, e carros dando sinal de luz, buzinando, batendo. Eu ia lá no acostamento e saía. Aí, se eu ia ultrapassar, se vinha vindo um carro aqui, eu saía pelo acostamento. Era assim, arriscava minha vida demais. E uma vez eu estava com 2 mulheres, duas moças dentro do porta-malas do carro. No porta-malas. Porta-malas. E eu comecei a correr num campo de futebol. E eu ficava rodopiando com o carro, era um Galaxy. E fazendo aquele poeirão e tal. E depois saí para a cidade. E naquele dia eu estava correndo muito com aquele carro, tudo que dava. Quando eu cheguei entrando numa rodovia, eu olhei na minha frente e tinha um caminhão parado numa rua. Era uma última rua da cidade. E de cá vinha vindo uma perua Kombi. Então eu vi que não dava para passar os 3. E a velocidade que eu tava não dava para parar. Eu lembro que naquele dia eu brequei tão forte o carro que o pedal foi quase no assoalho. E o carro virou na rua. Ele virou de marcha ré. E eu virei ao contrário e fui de ré. E passei embaixo do caminhão quando virou. Quase podia matar as pessoas. Que ali, coisa. né? E parei de frente com a perua. Consegui parar, deu uma batida na sarjeta assim. E ali eu pensei, meu Deus, que arriscado. E todo mundo rindo, achando bonito, mas eu comecei a sentir. Ali pegou. Eu comecei a ver problemas. E aí Deus começou a mexer comigo, começou a tratar comigo. Eu tinha os dentes muito bonitos, sofri um acidente, quebrei os dentes. Foi acabando com orgulho e foi mexendo com o meu coração. E eu descobri que tinha umas pessoas que oravam por mim. Tá, a resposta tá aí, o milagre. Era uma lista que tinha de pessoas fichadas assim, que estavam na polícia às vezes, ali por causa de bagunça, de coisa. E um grupo orava por mim. Eu era rebelde, falei que nunca, eu não vou em igreja nenhuma, eu não tenho vontade de participar de outra, eu só tinha minha religião. Mas aí eu fui conhecendo o pessoal e tal, eu tocava instrumento na época, e fui pegando amizade com um, com outro. Aí eu fui sabendo das realidades. Dei trabalho para as pessoas. Comecei a tratar mal as pessoas no meio ali. Era rebelde quando pregavam a Bíblia, coisas que eu achava que estava errado. Eu me rebelava, eu era temperamental, agressivo verbalmente. A pessoa saía chorando da reunião. E um dia que eu estava sentado, depois de um tempo que eu entendi o reino de Deus, que Jesus é Senhor, Salvador, Amém. é Rei, que eu tinha que tomar uma posição, que eu tinha que me converter mesmo, e entregar minha vida para Ele, que Ele tinha um plano para mim. Eu comecei a participar da igreja e um dia ocorreu algo que me marcou. Uma mulher levantou chorando no meio de um culto e ela disse assim: olha, eu estava orando por esse rapaz, por esse jovem. Glória a Deus. Eu cabelo tudo comprido, não penteava cabelo, era totalmente... Acho que ela pensou, o que esse homem vem fazer aqui, né? E nesse momento ela teve um toque de Deus. E ela falou assim, eu falei, Deus, o que vai ser desse jovem? E ela disse para mim, Gesiel, que ela teve uma visão, uma revelação. Ela falou, jovem, eu vi você de cabelo branco e você estava ensinando a Bíblia. Glória a Deus. Você vai ser um pregador. Para mim, aquilo era uma coisa assim, fiquei extasiado com aquilo, olhando para ela. Talvez nem pensava em possibilidade, não conhecia a Bíblia, não tinha essa intenção. E aquilo foi marcando a minha vida, com algumas revelações, assim. Um dia uma pessoa falou, estou vendo você, eu vi você com um cajado, com bastante ovelhas. E aquilo foi, Deus foi trabalhando.
como o nosso pastor não era frequente, a gente pregava com aquela simplicidade, dependendo de Deus. E foi indo, foi indo. Nessa altura, a conversão aconteceu nessa época. Aí aconteceu a conversão, eu já tomei uma posição. Que idade, pastor? Tem trabalho. Isso aí foi mais ou menos em 1978. Eu devia ter uns 28 anos, mais ou menos. E aí tomei umas posições. E eu me converti numa época onde trouxeram alguns ministérios de muita experiência de outros países. Que igreja era, pastor? Era uma comunidade. Comunidade. Esse homem não tinha denominação. Ah, não tinha. Não tinha. E ele era americano, canadense. Um canadense. Era E um missionário. Era um missionário. Que cidade que era isso? Ele morava em Bauru, ele veio do Canadá, veio para o Chile, conheceu alguns ministérios desse avivamento, desse pessoal ali, do Chile, trouxe para cá, e houve uma ligação de muitos ministérios com esses ministérios até hoje. Nessa época aí, 70 Nessa e alguma coisa, é. 78. E eu fui assim, já me converti, indo para encontros em Embalse da Argentina, indo para Brasília, Goiânia, Jundiaí, São Paulo. E nesse trabalho, aprendendo com esses ministérios, procurando conhecer cada parte da Bíblia. E eu entendi depois que a igreja hoje está precisando voltar para as raízes. Ela perdeu, assim, ela decaiu, vamos dizer assim, por causa do romanismo, por causa de tradições, por causa de paganismo, cultura babilônica, grega. Acabou se conformando. O mundo foi entrando na igreja, essa é a verdade. E os imperadores romanos, né, foram entrando ali. E isso foi trazendo uma mescla. Só que, na verdade, eu entendo assim que água e óleo não misturam. Então a igreja que permaneceu nas bases, ela não aceitou, ela não ficou misturada, ficou junto, mas não era, praticamente, entre aspas, era como se fossem duas igrejas. Porque a água e o óleo não se misturam, nem o ferro e o barro. Então essa igreja veio assim. Hoje nós sabemos, nós estamos vivendo um tempo chamado de período da reforma. Começou com os anabatistas, começou com os arministas, com João Calvino, Martinho Lutero, Armino, e veio vindo, mas eu acho que é o início. Não acabou a restauração. Não acabou a reforma ainda. A reforma ainda está. Como o pastor disse, nós estamos em obras, né? Todos nós e a igreja também, né? Então, assim, praticamente dessa conversão eu chorei muito nesse tempo com Deus. Eu entendi Deus mostrando, você está quebrado, você está como um carro velho que pegou fogo, capotou, caiu da Serra da Mantiqueira. Acabou. Você está no sucatão, mas eu vou fazer algo na sua vida. Eu olhei assim para mim, eu falei, o senhor pode, porque eu não vejo nada em mim, eu não via mais. Para você ter uma ideia, antes dessa conversão, eu era noturno, eu vivia a noite inteira para a rua. Quando as pessoas estavam se preparando para pegar ônibus para ir trabalhar no serviço, 6h30, 7 horas da manhã, eu estava acordado. E quando todos iam trabalhar, eu ia dormir. Eu era antissocial. Hábitos noturnos mesmo. Não queria ver pessoas, queria ficar só no meio do mato. Então, eu estava assim muito mal emocionalmente. Então, quando veio essas promessas, essas revelações, eu me coloquei. Olha, então o senhor faz, porque eu não vejo possibilidade, eu não vejo condições, né? Não tenho até hoje condições, só vai pela fé mesmo, o Senhor que faz. E aí Deus vai trabalhando no vaso, e hoje eu não quero ser como um mar morto. Eu quero ser uma pessoa que, o que eu posso, no mínimo que eu tenho, compartilhar, orar por uma pessoa, dar uma palavra de fé, né? Ensinar o caminho da palavra de Deus, que não adianta hoje a gente seguir as tradições, mas seguir a revelação. Amém. Eu sou muito assim a favor de organização é uma coisa, organismo é outra. Denominação é uma coisa e vida espiritual é algo interior, né, do Espírito Santo. Então, sou a favor disso, uma vida de restauração, crer, voltar para a palavra e ficar ali até que a gente se conforme, volte a igreja a ser no estado que ela Amém. saiu. Na verdade, existem duas igrejas, né, pastor? Existe essa igreja que nós vemos, que tem lugar, que tem geograficamente, tem um templo, tem carteirinha de membro, tem as atividades coletivas ali da igreja.
E tem aquela igreja que só Jesus conhece, que ele sabe quem são os dele, em todo lugar, em toda parte. É verdade. Né? Às vezes você vê uma igreja cheia e para nós fala, que bênção, quantas pessoas vieram para Jesus, e Jesus fala, ó, eu estou vendo menos do que você está vendo. Né? É. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala, aquele lá não é de Jesus, e ele conhece os seus, né? Ele conhece as suas ovelhas. Né? Verdade. E aí nessa época então o pastor acabou tendo essa experiência com Jesus. Depois dessa experiência, pastor, o pastor estava na juventude aí, 22 anos, o pastor ficou firme desde então. Então aí por essas boas companhias, me passaram uma visão de que hoje eu acho que a gente deve tomar cuidado e passar. Eu acho que hoje a gente quer baratear tanto a verdadeiro reino de Deus, o evangelho, a vontade de Deus, que a gente oferece uma maneira assim, ó, você pode... Número light. Vem daquele jeito, não tem problema, tal, não tem problema, mas a transformação que Deus quer é muito séria. Então acho que a gente tem que pegar a receita certa. Olha, a receita é morte de cruz, é renúncia, é conversão, é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, é você dobrar a sua vontade, o seu ego, né, vai sendo quebrado, orgulho, rebeldia, tudo aquilo que trouxe, porque se a gente pensar, Gisele, quanto que o pecado causou de mal, qual é o preço da consequência do pecado, a gente iria tratar o pecado como uma coisa muito séria. Iria falar assim, um pecado não, entendeu? Porque ele é mortal, ele é fatal. O pecado trouxe a morte física, o pecado trouxe condenação do inferno, o pecado trouxe mortes de talvez milhões de pessoas hoje se mataram, se suicidaram por causa do pecado. Guerras, ódios, divórcios, filhos contra pais, suicídios, assassinatos, roubos, estupros, genocídios, mortes de crianças, coisas atrozes. Isso é uma coisa só. É o pecado. É o pecado que causa os pecados, que é a rebelião, desprezar aquilo que Deus quer, e é a santidade de Deus. Então, quando eu encarei isso, eu pedi a misericórdia de Deus. Até hoje eu peço, Senhor, eu sou humano, eu sou sujeito a... Alguém disse que uma pessoa estava andando na rua, ele e mais uma outra pessoa, e havia um bêbado caído, todo vomitado. E um deles disse, olha que vida miserável, sei o que tal. E o homem falou assim, o outro falou, olha, se não for a misericórdia de Deus, eu vou estar no mesmo lugar. Então é a graça. E não existe ninguém bom, né, pastor? Então, se essa graça foi dada, que eu sei que foi dada a você, foi dada a sua esposa, foi dada a nós, eu não quero desprezar essa graça. Amém. Quero andar naquilo que Deus quer me levar. E aí eu vejo que o que é a graça de Deus, quando eu vejo eu falando hoje aqui no lugar de honra que eu dou a você e a sua esposa, esse Muito lugar, obrigado. quando eu vejo eu podendo falar das coisas de Deus, Glória a Deus. eu fico pensando, é Deus que fez. Amém. Porque essa pessoa, Jamais poderia. sem Jesus, hoje eu não estaria aqui. Glória a Deus. Amém. Como diz o escritor de Hebreus, para onde, por que nós iríamos rejeitar tão grande salvação? Meu Deus. É a salvação aqui. E o Davi, ele escreve, né? Que darei ao Senhor por toda a graça, por todo o benefício que me fez. Beberei o cálice da salvação. Cada gotinha que pingou do Calvário, vamos beber isso e entrar confiadamente nos braços do Pai, no trono da graça, porque não temos como escapar. Só existe esse caminho. Deus. Né, pastor? Não existe outro caminho, só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. E esse caminho que o pastor entra aos 22 anos de idade, começa a trilhar esse caminho até chegar no ministério. Até chegar no ministério pastoral. Como se deu isso, pastor? Como foi o chamado? Como aconteceu? Como assim, a gente tinha alguns irmãos que, tipo assim, assumiu as responsabilidades do culto. E nós tínhamos uma época, uma congregação pediu ajuda para o nosso pai na fé. E ele conversou com a gente e falou, vamos ajudar? A congregação estava sem ministério na época.
E nós falamos, vamos, né? Nós vamos com o senhor tem experiência, a gente tá junto. Só que ele fez uma coisa que eu acho que foi bom pra gente, mas que Deus permitiu. Ele assumiu essa outra congregação e elas tinham reunião de oração de segunda-feira, a nossa era de terça. Então continuou, segunda lá, terça aqui. Quarta estudo lá, quinta estudo aqui. Sexta reunião lá, sábado estudo aqui. Começaram a caminhar junto. E nós não paramos mais, Gisele. Hoje eu fico pensando, era de segunda a segunda e de domingo tinha 3 cultos. De manhã, de tarde, depois nós íamos numa cidade fora e pregava na rua. Que tempo bom, hein, pastor? Porque hoje que gostoso. Tem gente que não consegue participar de um culto na semana, acha difícil e fica olhando no relógio. Então a gente saía, aí nós vimos embora desse culto último, que era uma cidade que era estado de terra na época, perto de Jacuti, chama Borebi. Nós parávamos num monte, na estrada, no meio do caminho, e ficávamos adorando a Deus. E ali houve promessas, houve batismo com o Espírito Santo, houve dons, houve manifestações de Deus, e tantas coisas ocorreram, e a busca era assim, constante. Então a gente acostumou a ter muita atividade, e não reclamava, vivia para isso, e não tinha horário. E um dia eu aprendi uma música que falava assim: não foi em vão o sangue derramado, não foi em vão o teu amor. Amém. Por isso eu venho aqui, eu venho a ti. Ou seja, nós não podemos desprezar 1258 páginas que na minha Bíblia tem umas que tem mesmo mais por causa da tradução, do tamanho, que Deus mandou por amor a nós, para nos instruir, para nos direcionar, nos alinhar com o céu. Amém. E passar essa visão. Eu acho, Gesiel, que hoje o desafio da igreja, Israel perdeu o reino. Deixou passar. Israel perdeu. Eu lembro que não reconhecer o tempo da visitação. Israel, a Bíblia fala que chega uma época, no ministério de Jesus, os anciãos, os escribas, as autoridades judaicas chegaram para Jesus e falaram: com que autoridade o senhor faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E a gente traduzindo, de o senhor falar aqui no templo, porque o senhor nunca fez curso com o rabino, o senhor nunca passou pelas formalidades que levam uma pessoa a ser autorizada a falar no templo. Ele, como Deus e como homem, eles não iam entender. Mas Jesus usou de uma sabedoria e falou para eles: se vocês me responderem uma pergunta que eu vou fazer, eu respondo as suas. E falou para eles: o batismo de João era do céu ou dos homens? E aí? E eles disseram: se nós dissermos que é dos homens, é de temer o povo, porque eles tinham João como profeta, e eu dizia: você está falando que João é dos homens? E podiam ser apedrejados e mortos. Se falar que é de Deus, se falar que é de Deus, o João falou que Jesus era o Cristo. E ele ia dizer: por que então você não foi batizado no Jordão? Ficou só medindo lá com fita métrica, só criticando João. Não era para criticar, era para vocês serem batizados. Então eles perceberam que qualquer resposta ia ser ruim, ia ser contraditória e eles iam ficar mal. E eles então disseram: nós não sabemos. E Jesus falou: eu também não vou dizer. E aí Jesus começa a contar para eles uma parábola, depois conta 3, na verdade, e diz assim: um homem tinha 2 filhos. E disse ao primeiro: vai trabalhar na vinha. E ele falou: sim, senhor, papai. E não foi. Não foi. E disse ao segundo: vai trabalhar na vinha. Ele reclamou, ele murmurou, mas ele pensou: meu pai, eu preciso ser responsável. Se arrependeu e foi. E Jesus falou para eles assim: qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles disseram: o segundo. E Jesus, no meu entender, estava dizendo para eles: vocês são iguais primeiro. Vocês têm na boca, sim, senhor, mas não vão, obedece. Não faz. Aí Jesus fala outra falou parábola. De nós. Falou, depois ele fala, né, não vou falar todos, mas ele falou da vinha. Um homem plantou uma vinha, arrendou aos lavradores, construiu uma torre, fez uma sebe e se ausentou do país. No tempo da vinha dar fruto, ele mandou servos buscar dos arrendatários o fruto. E eles não deram fruto, deram de mão com eles, espancaram eles e não deram fruto. Jesus falou: e o dono da vinha mandou mais trabalhadores em maior número. Eles fizeram o mesmo. E depois o dono da vinha falou: vou mandar o meu filho, possivelmente o respeitarão. E eles disseram: vão matemo-lo, matar o herdeiro, vão tirar ele da vinha
e vamos nos tornar herdeiro da vinha. E Jesus pergunta para eles: o que fará o dono da vinha a esses lavradores? E eles respondem uma sentença para eles: fará perecer horrivelmente esses malvados e dará a vinda a outros lavradores, arrendará a eles, que lhes remeta os respectivos frutos. E Jesus falou: por isso o reino de Deus vos será tirado. Então Israel perdeu o reino. Eu penso que Adão perdeu o reino, no sentido de saiu do governo. E hoje o desafio individual e coletivo é a igreja. Nós estamos nesse reino. Uns estão numa proporção menor, outros estão mais dentro dele, mais vivendo ele, porque o reino de Deus é um processo. Venha, venha, venha até a plenitude. Nós podemos ver e podemos entrar em níveis. Então, para mim hoje, Gesiel, pela graça de Deus, eu quero viver esse reino e quero honrar o rei. Amém. Que me deu esse reino, fez eu fazer parte desse reino e propagar esse reino. E Jesus me disse: como nós, vocês são sal da terra e luz do mundo, vocês são a referência minha. Então hoje a responsabilidade que eu tenho, muitas vezes eu quero fazer coisas que às vezes eu vejo que não vai ser bom e eu penso, tem gente atrás. As minhas pisadas têm que ser seguidas pela palavra. Então às vezes eu tenho vontade de fazer uma vingança, vontade de agredir uma pessoa verbalmente, que também sempre me agride, vontade de não perdoar uma pessoa que às vezes fez um mal, quero fazer igual. Às vezes a gente tem vontade, mas eu falo, eu preciso dar exemplo, preciso viver esse reino, eu preciso honrar a Deus e fazer com que a nossa geração saia das trevas, saia da carnalidade, saia do egoísmo, saia dessa rebeldia e venha viver esse reino. Então, para mim é isso. Amém. É o foco que a gente tem. É muito profundo isso, pastor. Parece que nós estamos com algo nas mãos, meu Deus, que não estamos valorizando correspondentemente. É igual aquela parábola que Jesus conta de um homem que tinha um campo e o outro passa pelo campo e descobre uma pérola. Ele vai e vende tudo que tem e compra o campo para ficar com a pérola. Aleluia. Aquele homem, né, que tinha o campo, ele não sabia, não valorizava a pérola, não sabia o que ele tinha ali. E parece que, às vezes, eu sinto que nós compramos o campo, pegamos a pérola e simplesmente penduramos numa parede. Bonito, né? A gente fala assim, nossa, bonitas as palavras de Jesus. Mas Jesus falou, não é para ser bonito, é para mudar a sua vida. É para você pegar isso e transformar o mundo, né, para ser uma bênção do Senhor. Eu até me lembro esses dias agora, essa semana, nós perdemos mais um que foi promovido, que é o irmão André, da missão Portas Abertas. Meu pai, que testemunho de homem. E cada um que vai, pastor, eu percebo que está abrindo vaga. Né? Deus está olhando quem vai assumir agora, quem vai tomar esse lugar. Assim como Elias e Eliseu. E parece que muitos estão fazendo igual o banquete que Jesus manda convidar todo mundo. Ah, eu agora comprei uma junta de bois, preciso testar, eu casei. Tipo, colocando em segundo plano aquilo que é tão visceral, que é tão importante para o Senhor. Então esse é o nosso tempo, esse é o nosso legado. O Senhor está esperando por novos trabalhadores. E eu falava aqui anteontem para um pastor que nós estávamos entrevistando aqui, que tem uma oração que a gente faz muito pouco, pastor. Porque parece que quando Jesus pede alguma coisa, deve haver uma relevância muito grande naquilo. É o Jesus que está pedindo. E ele diz assim, olha, roguem ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Nós deveríamos fazer essa oração todos os dias. Senhor, levanta trabalhadores para a sua Seara. Porque naquela época o campo já estava branco. Imagina hoje, quantos frutos se perdendo. Levante trabalhadores, que o Senhor levante você, que levante a mim, que levante a nós todos. Em nome de Jesus, amém. Com mais garra, com mais intensidade, com o coração queimando pelo Senhor. Pastor, e o pastor veio então, chegou ao pastorado nessa época, assumiu um trabalho, como foi? Então aí teve uma época que a igreja estava já bem, e o nosso pai na fé chegou para nós e falou, olha, se eu voltar para o Canadá e passar mais um ano lá, eu vou me aposentar com cidadania canadense e recebo uma aposentadoria em dólares
e vou poder viver a minha velhice com uma renda melhor. O que vocês acham? Nós achamos que era coerente, uma igreja já estava caminhando, nós estávamos liderando, ele nos dava muito espaço. Então nós falamos, olha, da nossa parte nós achamos que é importante, se o senhor sentir bem, o senhor puder, que o senhor vá. Um ano só, e teria um benefício muito grande para a família dele, para ele. E ele foi, deixou um irmão, uma certa assistência para nós de fora, e deixou a gente no trabalho. E nesse tempo, houve um problema na igreja, uma pessoa falou que achava que a maneira dele agir, de outro que ficou também responsável, era um jugo, e que Jesus, o jugo dele é suave, o fardo é leve. E ele fez uma proposta para mim, esse irmão. Ligou para mim e falou, metade da igreja me aceita como pastor, metade aceita você. Vamos assumir a igreja nós dois? O pastor já estava meio na liderança, então, nessa época. Vamos lá, assumir a igreja nós dois, e largar o pastor e largar esse outro que ele ficou como cobertura. Como a gente conhece o princípio da palavra, eu vi que a proposta dele não era uma proposta bíblica. Coerente. Eu não posso depor um pai e dizer que agora sou eu que sou o líder. Eu não tenho base da palavra. Eu, então, respondi de uma maneira para ele, assim, querendo ganhar tempo também, falei para ele, olha, o nosso pai na fé, a semana que vem ele volta para cá, vai ter um tempo aqui, depois ele vai retornar de novo. Vamos esperar ele chegar, vamos conversar com ele? Ou tipo, vamos tentar resolver a situação, né? Ele falou, bom, se essa é a sua resposta, eu estou fora. E aí saiu uma grande parte da igreja com ele, nessa época. Ele quis marcar uma reunião com a gente, com um grupo, e uma pessoa foi muito sábia, falou, não, vem você e o outro, e conversamos ali, e no fim ele saiu. E interessante que nessa época, a divisão foi dolorosa, porque quando eu cheguei no culto, nesse domingo, havia, tipo assim, eu acho que mais ou menos 60% a 80% da igreja tinha ido com ele. Nossa. Foi uma perda muito grande, tudo, e houve muito choro, tristeza das pessoas. Fui pegar os instrumentos, ele havia levado, que ele achou que devia levar alguns, e ficou bem defasado, ficou só uma guitarra e uma bateria bem simples. E a gente fez o louvor ali, né, improvisado, e depois queimou o instrumento, a irmã foi chorando pro banheiro, a outra parou. E a gente continuou o trabalho. Foi um caos essa primeira reunião. Foi um caos, Até um irmão falou para nós assim, nós abordamos ele no meio da semana, por que você não veio domingo? Tinha um irmão aqui dizendo que acabou a igreja e que agora era lá em Bauru. Seria no caso, na nossa cidade de Agudos. E aí vieram para Bauru, e ele achou então que tinha acabado a igreja, mas só que foi antes de começar o culto. E aí a gente respeitou toda a posição. E nesse tempo então, nosso pastor veio, houve esses problemas, ele falou, olha, eu estou sentindo de Deus de ficar no Canadá. Eu não vou mais voltar para o Brasil. Isso ele falou aqui? Ou falou aqui. Ele veio, voltou, teve um tempo com a gente, ministrou para a gente. E falou, eu quero entregar o trabalho sob a responsabilidade do Amir e de um outro irmão que estava junto. E entregou o trabalho assim, só que nós não éramos consagrados ao ministério ainda. A gente era obreiro, fazia o trabalho, pregava tudo, mas não tinha a unção, não tinha sido consagrado. Aí nós assumimos a igreja ali, tocamos tudo com o tempo. E nesse tempo eu conheci uma pessoa que estava com um problema de bebida, foi internado num seminário numa cidade fora. E quando ele voltou da recuperação, que foi rápido, ele conheceu uma pessoa lá que tinha um problema, o filho tinha um problema de lábio purpurino, veio para tratar aqui em Bauru, no centrinho. E nós indicamos a casa desse irmão para essa pessoa, essa família ficar, para trazer o filho. E essa mulher falou do pai dela, que era um servo de Deus, um pregador. E nós conhecemos depois o pai dela. E esse pai dela, Deus me mostrou que eu deveria ter cobertura dele. Eu entendi assim da minha maneira, que eu tive um sonho que alguém estava dirigindo um ônibus, era uma estrada de terra, chovendo, muito perigosa. E nesse sonho, nós estávamos na igreja, dentro daquele ônibus, esse pessoal dirigia, e alguém disse assim no ônibus, fala pro Amir ir dirigindo. E eu gelei no sonho. Falei, não tenho experiência para dirigir esse ônibus. Era a experiência que eu não tinha, que eu entendi na igreja. E aí eu pedi uma assistência para essa família, que eu gostei muito deles, eu vi que eles tinham muita experiência na igreja, uma igreja muito próspera,
conhecemos ele, ficamos muito, aquela gringo nós aqui, né? Aquela amizade, aquela afinidade, aquele carinho, aquele respeito. E aí, esse irmão veio depois de um tempo e falou que Deus estava mostrando para eles que eles deviam consagrar a gente. Aí ele veio com algumas pessoas de fora, os pastores, chamou o pessoal da cidade, os pastores da cidade, eles vieram nesse tempo. Então foi uma coisa assim muito reconhecida a nível de localidade. E eles nos consagraram e fomos aprendendo com eles. Ele nos ensinou trabalho de crianças, escolas bíblicas e apostilas. E ele tinha uma visão assim celular, né? Nos mostrou essa visão, começou a ensinar. Que ano foi isso, pastor? Isso daí faz mais ou menos uns 20 anos. Uns 20 anos. E a gente não se desligou mais. 2002, mais ou menos. A gente hoje tem assim, quando eu vou tomar uma decisão na igreja, eu busco a Deus, eu oro a Deus, aí eu ligo para ele, compartilho, olha, eu estou sentindo isso, está acontecendo assim, a gente ora junto, conversa e tal, né? E aí começou essa obra, a gente vai lá, participa de encontros lá, eles participam de encontro com a gente aqui. Que bem. Às vezes a gente tem um hábito aqui, todo ano praticamente a gente faz retiro na época do carnaval com a igreja. E aí esses dias a gente fica em oração, e jejum, e pregação da palavra, e muito comunhão com o pessoal. E aí levantou uma liderança já hoje, nós estamos ali em 21 na liderança, 21 pessoas, entre presbíteros, esposas, diáconos e diaconisas. Ah, que benção. Então, quase que metade da igreja é líder. É líder. Tem mais cacique do que hein? E se alguém falar assim, você quer fazer mais de um, eu queria que todos fossem, porque pelo menos se precisar ver em pessoas, Amém, tem gente para poder discipular, ensinar. Não adianta ficar só ali, aquele monte de gente, né, que não tem isso aí. Então, mais ou menos foi assim. E a gente foi tendo envolvimento com a comunhão com a igreja, sempre teve conselho de pastores ali em Agudos, e a gente trabalhou junto com esses irmãos. Hoje nós temos, ali em Agudos, temos 4 presbíteros comigo, que a gente anda junto de uma forma forte. A gente prega com toda a liberdade, os 4. Qualquer coisa que cada um quiser pregar, não tem restrição entre nós. A gente tem maturidade para ouvir, mesmo que a gente tenha algumas coisas que a gente já aprendeu diferente, a gente respeita, até brinca, conversa. Através disso saiu um estatuto, saiu uma profissão de fé que nós temos, que a gente crê, no ministério dos pastores, e saiu uma apostila sobre ministérios de 90 e poucas páginas que um irmão tem muita graça em estudo, ele fez. E eu passei essa apostila para um apóstolo que eu reconheço, uma pessoa que tem muita experiência, e ele leu e falou, olha, não é perfeita, mas eu não tenho nada a dizer contra. Então, um trabalho assim que foi, mas foi fruto dali. Que benção. Que a gente começou a pregar sobre os 5 ministérios, falando sobre o dom de cada um, falando da atuação, como que era na igreja em Jerusalém. E a igreja de Atos dos Apóstolos também de Antioquia, Atos 13, profetas, mestres. E ali começou a surgir esse estudo, esse questionamento, mas será que é assim mesmo? E dali foi feito um estudo entre nós e chegamos a um ponto de termos uma unidade, né, muito bonita nesse ponto. E hoje a gente até brinca, né, que a gente já tem essa graça de falar, um prega na igreja do outro, fazemos cultos juntos. Que benção. E eu sei de algumas igrejas, Gisele, que fizeram fusão, mas foi assim através de... Primeiro começou com amizade. Eu sei de 5 igrejas numa região aí de Campinas, eles tiveram amizades, congregavam no mesmo salão em horários diferentes. Uma época chegou a esse ponto. Depois um dia eles marcaram um retiro, acharam que pelo fato de o povo ter ido ao retiro, teria pouca gente, e fizeram o culto no mesmo horário dos que estavam. E para surpresa deles, ninguém tinha ido para o retiro. Aí ficaram todos juntos. E viram que acho que acabaram, dá para fazer. E aí começaram a dar risada, a brincar e muniram. E tem hoje ministérios extralocal, translocal, gente que vai enviado para a tribo de índio. Isso é muito bênção. É um negócio assim, eu quero fazer muito isso. De Deus, né? Um negócio eu muito acho de que Deus. É processo. Né? Ninguém nasce líder pronto, ninguém começa a abrir igreja se não tiver uma base primeiro, né? Mas eu sonho com isso. Sabe, pastor, que essa parte da unidade, ela esbarra muito no orgulho, né? No construir o próprio reino.
as pessoas não estão um pouco desligadas do reino de Deus e querem criar o seu próprio reino, né? Esquecem que são apenas arrendatários da terra, né? Que a vinha, o campo é do Senhor, não é nosso, né? As almas, as pessoas são do Senhor. E é muito difícil. E outra coisa que o pastor falou também sobre essa interação, essa comunhão, muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus por não deixarmos ser... aprender com o outro. Exato, deixarmos ser abençoados pelo outro. Por quê? Que a Bíblia diz que Jesus, ele não recebeu o Espírito por medida. O Espírito Santo estava naquele momento, o Espírito Santo estava totalmente em Jesus. No entanto, quando ele sobe, o Espírito Santo vem e fica pulverizado na igreja. Então existem coisas que Deus deu para o pastor que não deu para mim. E não vai dar nunca. Se eu quiser, eu tenho que buscar com o pastor. E um recebeu uma coisa que o outro não recebeu. É por isso que Paulo diz assim, eu quero encontrar com vocês e comunicar algum dom. Né? Porque existe um dom em você que Deus deu para você, não vai dar para mim. Se eu quiser, eu posso receber, mas através de você. E assim também com você. Assim também. Então, eu tô numa situação privilegiada que cada pastor que vem aqui já deixa um pouco para mim aqui. Assim como o pastor disse que gostaria de se encontrar, ter contato com todos os ministérios, né? Eu tô tentando fazer isso aqui. Convido o pastor vem aqui, nem sabe que é uma armadilha para ele deixar unção, deixar... Então, o pastor já vai ficar compartilhando comigo aqui algum dom. Já vou sair daqui meio Amir. Já vou sair daqui meio ungido, meio apóstolo assim, ó. Vou sair daqui meio apóstolo Amir, né? Amém. Então, o propósito de Deus é esse, né? Que a igreja não precisa reunir no lugar só, né? Não precisa reunir no lugar só, porque nem comportaria hoje um lugar, né? Mas que nós sejamos um só, igual as tribos de Israel, né? Para a convocação, vinha todo mundo, né? Eram todas as tribos vinham, né? Quando tinha algum desafio, como a Débora falando lá, e a profetisa Débora, a juíza Débora, ela deu uma dura, né? Em alguns que não vieram. Verdade. Ficaram lá nos navios, consertando. Meu Jesus. Então a desunião não é de hoje, viu, pastor? Eu espero que a união seja de hoje, porque a desunião já vem de longa data. Pastor Amir, o pastor que já está na igreja aí há um bom tempo, né? Que igreja que nós vamos deixar para as nossas gerações? Como o pastor imagina? Porque parece assim que no nosso turno aconteceram tantas coisas. Claro que todo tempo nós tivemos a igreja problemática, com seus problemas. Mas parece que a igreja chegou na nossa vez, no nosso turno. Parece que as situações estão tão complicadas que parece que nos preocupa qual a igreja que nós vamos deixar para a próxima geração. Será que nós estamos passando o bastão, porque nós pegamos o bastão lá atrás e temos que correr? Será que estamos entregando o bastão de modo que a próxima geração vai avançar ou vai ter que voltar consertando o que nós não fizemos? Como o pastor imagina isso? Eu tive uma experiência de um homem, um pregador. Ele contou que ele teve um sonho e nesse sonho ele disse que ele estava morto num caixão e tinha um bastão em cima dele. Quando ele acordou, ele entendeu que ele não estava pronto para morrer e que ele não estava passando o bastão. E naquele momento ele começou a tomar umas atitudes na empresa dele, na igreja, deixando líderes, deixando pessoas prontas para assumir os papéis. Ele chama Myles Munroe. Myles Munroe. Você conhece? Sim, ouviu falar? Já faleceu, mas já faleceu. Deixou muitos livros. E ele faleceu após esse tempo dessa... Então, assim, existe umas coisas, Gesiel, não sei se eu posso falar mais um pouquinho. Pode, à vontade. Mas eu me lembro de uma experiência que uma mulher conta, que ela trabalhava com uma senhora muito rica, e essa senhora estava enferma, e estava no leito de morte. E essa mulher chamou essa servente e deu a ela um papel, um presente. Falou, isso aqui é para você. E aquela mulher catou aquele papel, aquele presente, colocou em cima de uma estante e se devotou a servir a sua patroa com todo o seu coração, com todo o medicamento, procurando fazer tudo que ela pôde, até ela vir a falecer. Passado uns anos, essa mulher ficou idosa, ficou enferma, estava para partir, para falecer. E um médico veio à casa dela e chegou ali na casa dela. Ele olhou
foi examinando pressão e todos aqueles procedimentos, e ele olhava na parede da casa daquela mulher, e ele observava algo que chamava a atenção dele, ele ficava olhando e olhava a tábua da mulher, conversava com ela, via como que ela estava, diagnosticava, medicava, e olhando para aquele lugar, para aquele papel, e no momento ele falou: minha senhora, posso dar uma olhada naquele papel? Ela disse: pode. Ele foi, o médico foi, catou o papel, era um quadro, ele pegou o papel, olhou, e falou assim: a senhora sabe o que é isso aqui? Ela falou: não. Eu ganhei isso daqui da minha patroa, mas eu não sei o que é. Ele olhava para aquele papel, olhava para a mulher. Ele disse: minha senhora, isso daqui é a escritura de uma fazenda de mais de 200 alqueires. Está passado no seu nome. Isso daqui é uma propriedade de renda que a senhora não faz ideia. É sua. A sua patroa passou a sua fazenda para a senhora. Com essa renda, com isso que a senhora ganhou, a senhora poderia ter estudado seus filhos, a senhora poderia ter uma casa com mais conforto e mais segurança, que fizesse bem para a sua saúde, que a sua casa não tem janela, a sua casa tem ácaro, a sua casa tem umidade, a sua casa entra vento, a sua casa prejudicou, trouxe doença para a senhora, que a senhora não teria se a senhora tivesse utilizado o bem que a senhora ganhou gratuitamente. Mas ela não sabia que aquela escritura tinha todos aqueles bens para ela, e ela nunca foi nem conhecer, e ela acabou falecendo naquele dia. Nós temos hoje uma escritura que nos dá vida eterna, nos dá transformação de caráter, nos dá santificação, unção para fazer o que homem algum poderia e poderá fazer. Mas é a escritura, é a revelação de Deus, a palavra de Deus que diz o que nós temos de herança: sermos filhos de Deus, sermos co-herdeiros com Cristo do reino, sermos cheios do Espírito Santo. Amém. Buscarmos dons de cura, de milagres. Amém. Às vezes a gente quer que uma pessoa faça algo para o nosso filho, e amém se for feito, tudo é lucro, mas nós podemos fazer. Dá para eles um testemunho de vida, dá para eles um legado de honestidade, Amém. de fidelidade a Deus, de temor, Amém. de viver feliz, tudo bem, mas não nos caminhos que são horríveis e que nos dão desgraças e horrores e vícios e problemas e destruições, mas felicidade verdadeira. Amém. Então hoje, o que eu queria deixar para a igreja, respondendo a sua pergunta, eu queria deixar para a igreja a planta, o fundamento. Cristo Jesus como uma pedra angular, como uma base, como uma rocha. Apóstolos e profetas como ministérios de fundamento na fé. Doutrina dos apóstolos. A visão de ministérios, de todos os ministérios na igreja. Homens e mulheres sendo restaurados, aperfeiçoados pelo Espírito Santo, por Deus, como é a função dos ministérios, para que a obra seja feita. Hoje muitas pessoas falam contra a igreja, mas deveriam falar contra pessoas, porque a igreja que está embasada aqui, ela não decepciona ninguém, ela não faz um testemunho ruim. Mas hoje alguns que nunca passaram por um processo de aperfeiçoamento dos santos, por um processo de um discipulado do modelo de Jesus, nunca passaram por uma mudança de caráter, elas hoje envergonham o evangelho. Assim como um filho desobediente, ele envergonha o pai, mas um filho que segue os conselhos do pai, ele honra o pai. Amém. Então eu queria assim deixar aqui nessa noite um legado bíblico de uma estrutura de igreja com ministérios, com respeito, com pessoas que têm a sua autoridade, a sua função. E eu creio que a restauração que Jesus faz leva a pessoa a um patamar de autoridade, de unção, para que o evangelho seja pregado e vivido. Eu acho que a Bíblia é muito falada, mas quando nós formos vivenciadores da Bíblia,
praticantes daquilo que a Bíblia diz, o mundo vai ser transformado. Então Amém. é isso que eu queria responder para você. Pastor, algumas pessoas já disseram que a igreja primitiva era uma igreja imatura. Que aí a igreja foi se aperfeiçoando. Certo. Eu penso o contrário, né? Eu penso que a igreja só foi perdendo a essência, né? Ao longo. Tá. E nós, na verdade, parece que a igreja dos apóstolos, imagina só, pastor Amir, hoje nós temos aí 31.100 e poucos versículos, 105, depende da tradução, 31.105 versículos, 1.189 capítulos, 2.000 e tantas páginas, como o pastor diz na sua Bíblia. O que nós temos é nada de conteúdo em relação ao que os discípulos daquela época tinham. Porque eles tinham 12 apóstolos, pregando várias vezes por dia. A Bíblia toda, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela pode ser lida em 72 horas, de Gênesis a Apocalipse, uma leitura contínua, né? Linear. 72 horas você lê de Gênesis a Apocalipse. O Novo Testamento muito mais rápido ainda. Certo. Talvez em um dia consiga ler. Agora, imagine só, aquela igreja tendo, vamos colocar, 12 apóstolos, 13 com Paulo. Tinha outros ainda, Barnabé, Timóteo, Tito, todos esses. Mas considerando apenas 13 apóstolos, pregando de manhã, tarde e noite, durante 30, 40 anos, quantas Bíblias seriam escritas? Com todo o conteúdo, né? 72 horas era um final de semana para eles lá, né? Seria um retiro de final de semana. Então a igreja tinha muito conteúdo, né? E nós temos um resumo, né, daquilo que eles viveram. No entanto, pastor Amir, segundo a sua experiência, o que é que falta para a igreja de hoje para nós voltarmos para a essência, sermos assim mais parecidos com a igreja de Atos? O que o pastor acha que falta na igreja de hoje? Deixar um pouco as tradições e voltar para a revelação. Procurar a visão, porque eu acho que nós nunca vamos, eu creio, né? Nós nunca vamos além daquilo que nós vemos no espiritual. E uma pessoa escreveu uma frase assim: nós não podemos levar uma pessoa em Deus onde pessoalmente nós não fomos. Então eu acho que o desafio é nós passarmos por esse processo que o Espírito Santo quer fazer, através de edificação, de discipulado, de ministérios investidos. Nós sermos humildes, como você está falando. Se você é humilde que está recebendo aqui, é uma graça que você tem. Amém. Mas as pessoas que acham que eles não precisam de ninguém, esses são os mais independentes, que acham que um membro do corpo vai fazer a parte do corpo. E não vai. Ele não vai a lugar nenhum sozinho. Nós não podemos, eu não posso andar sozinho. Eu sou pertencente ao corpo. Então, acho que algumas coisas que nós devemos ouvir de homens experientes e aplicar princípios. É como alguém vai construir, você pode construir uma oca de índio, uma taba, que é uma lona lá, põe um sapé, um pauzinho ali, tal, rápido. Mas se você quiser construir um edifício, vai demorar mais, os alicerces vão custar muito mais caro, vai ter que ter um técnico, vai ter que ter um arquiteto, vai ter que ter engenheiro, vai ter que ter uma planta, vai ter que ter medidas para suportar aquele nível daquele tamanho de edifício que a gente vai edificar. Mas depois, pronto, a utilidade, a resistência, a chuva não vai pegar ele, entendeu? Todas as coisas são diferentes, mas tem um preço, tem um tempo, um investimento necessário e experiência. Na verdade, fazer sem saber. Eu posso fazer até uma instalação elétrica de uma casa, pego o fio lá da base central lá, puxo de 2 em 2 e vou distribuindo, mas eu não sei a medida, eu não tenho experiência técnica, não vai dar certo como deve. Agora, eu acho que hoje nós precisamos honrar pessoas que conhecem a palavra e que ministram e nos sujeitar aos processos. Ninguém nasce grande. É o processo de uma criança, de tomar leite, papinha, passar para ser criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, experiente, e poder passar algo de fundamento. Porque hoje existem muitos preceptores, existem muitas pessoas que pregam bem, mas se você perceber, eles não levam aquela pessoa que está seguindo, na verdade, a lugar nenhum. Eles levam aquela pessoa a ter informações, não passa para a formação
e muito menos para transformação. E aquela pessoa se torna um cabeção, teórico, cheio de conhecimento. Cheio de informação. Mas ele não tem como levar uma pessoa a uma maturidade espiritual porque ele não chegou. Então eu acho que o desafio, até essa semana que eu ministrei no conselho, eu estava dizendo, nós temos que ser um Paulo primeiro, para depois ter discípulos como Timóteo, como outros. Então o desafio é nós sermos trabalhados por Deus. E depois então a gente vai passar um fundamento baseado nos princípios que a igreja de Atos viveu. Como você falou, 12 apóstolos, tinha presbíteros, tinha profetas, Silas, Tito, tinha outros, né, Barnabé depois foi enviado para Antioquia e foram se abrindo outras igrejas. O Novo Testamento é resultado dos ministérios. Igreja de Corinto, igreja de Roma, igreja de Gálatas, de Éfeso, de Tessalônica, de Filipos, de Colosso e de tudo mais. Então isso foi resultado de andar com Deus de acordo com a doutrina, não sair, voltar a esses rudimentos, voltar a essas bases. Voltar à essência. Voltar à essência. Eu acho que seria... Nós estamos nesse processo, eu não falo isso, eu estou num patamar e você não. Nós estamos vendo que está precisando mais dessas bases. Porque a igreja hoje não tem os frutos que eles tinham. Por quê? Porque não tem os alicerces, né? Eu imagino, pastor, que uma vez, talvez o pastor já ouviu essas coisas também, que alguém constrói uma casa no terreno do outro. Passa 5 centímetros. E às vezes quando há consenso, uma bondade, uma misericórdia do proprietário do terreno, ele acerta um valor ou só deixa assim mesmo, vamos lá no cartório para acertar isso aí, né, para decidir o tamanho do terreno, que depois pode dar problema. Mas em alguns casos, pastor, o proprietário tem que desmanchar a casa. E aí foi uma construção de uma vida dele. Tem que destruir a casa porque passou 5 centímetros. Eu fico imaginando que às vezes construímos muitas coisas nesse tempo, inventamos muita coisa, construímos, o que o Paulo diz assim, vê de cada um como edifica. O fundamento é Cristo, vê de cada um como edifica. E a Bíblia diz, Paulo falando que naquele dia tudo vai ser provado pelo fogo. Então imagina que o fogo vai vir e vai destruir tudo que o cara fez durante a vida toda, tudo que acreditou. Tem Cristo, está salvo. Mas criou tanta coisa em cima daquilo, a construção dele foi de palha, de madeira, de feno, e ele vai perder. E eu imagino assim que às vezes nós construímos tantas coisas, fizemos tantas coisas, estamos fazendo tantas coisas, que às vezes Deus fala assim, olha, essa construção não é minha, não fui eu que construí isso. E eu acho que é o momento mais difícil para a igreja, talvez voltar para as bases, é ter que desmanchar o que você construiu. Que a gente se apega tanto naquilo, e às vezes não é nem uma construção muito bonita, não. Eu não estou falando de prédios, eu estou falando de conceitos, de ideologias, de pensamentos, sobretudo esse do reino, né? O meu reino, o meu povo, a minha igreja, minhas ovelhas, o meu povo não se mistura com o povo daquela igreja, está proibido o meu povo visitar aquele lugar. Tipo assim, os donos, né? Os donos do povo. E quando Deus pede isso pra gente, olha, eu quero que você destrua tudo isso, desmanche isso. Eu lembro do pastor Ernesto Tonini, não sei se o pastor conheceu, o pastor Ernesto Tonini da Igreja Batista de São Paulo. Ele conta algo que quando ele se converteu, Deus pediu uma coisa depois na caminhada dele, um pouco antes do avivamento, Deus pediu uma coisa que custava muito para ele. Ele tinha uma biblioteca, me parece, com 5.000 livros. Aquilo era um ídolo para ele. Deus fala, eu quero. Então, às vezes Deus quer construir, mas a gente tem que demolir a nossa construção primeiro. Eu imagino que essa seja uma fase muito difícil e talvez um empecilho para que a gente volte ao princípio, para que a gente volte ao reino de Deus, volte à essência da palavra de Deus. O que o pastor pensa sobre isso? É dolorido, não é, pastor? Eu conheço um pai de um amigo meu que ele disse que o pai dele construiu uma casa e quando ele terminou a casa, prontinha, o proprietário do terreno chegou e falou, esse terreno é meu. Nossa. E aconteceu realmente isso. E ele disse, não, esse terreno é meu. Ele falou, não. Pegou a escritura, foi lá na prefeitura, viu a quadra, e o homem se confundiu. Ele comprou aqui, o outro comprou ali, ele achava que o dele era daqui, e não era. E ele então insistiu com o homem, você não quer comprar a casa? Ele falou, não mandei você construir. O homem foi radical. Que situação. E ele
na simplicidade dele, ele derrubou a casa. Só que o que ele aproveitou? É muito pouco. No fim, nem esse, nem outro. E foi uma perda muito grande. O que eu queria deixar aqui, Gesiel, eu creio que até uma palavra profética para nós, né? É que ao invés de trabalhar para Deus, que nós tenhamos desafio pela fé, crendo que Ele vai nos ajudar, e trabalhar com Deus. Amém. É só... Aí é a diferença. Isso que você está falando, eu faço isso muito. Eu acho que eu corro muito. Talvez se eu fosse pesar o que eu fiz num ano, o que eu fiz com Deus e o que fiz para Deus, às vezes até com boa intenção, mas a direção. Você vê aquele texto que a Bíblia fala que Filipe estava num lugar e o anjo do Senhor falou para ele: vai ao caminho de Jerusalém até Gaza. Né? Uma história muito maravilhosa. Muito bonita, Atos ele 8, foi lá, Atos 8, 26 ao 40, ele foi naquele caminho, o Espírito Santo falou: acompanha aquele carro. Ele acompanhou o carro, era o eunuco que havia ido adorar, de Candace, indo lá, dos etíopes, indo lá em Jerusalém, e voltando, ele veio voltando para Gaza, e ele acompanha o carro correndo, pergunta se ele está entendendo, entra no carro, batiza o homem. Para mim isso é um resultado de um homem que teve uma revelação de trabalhar com o Senhor. Vai lá, eu tenho essa obra para você. Então naquele momento ele fez uma coisa ligado com o Senhor. Ele trabalhou com o Senhor, não só para o Senhor. Amém. Porque fazer para Ele, às vezes a gente se equivoca, achando que aquilo que Deus falou, não deixe de fazer isso. É igual Saul fazendo para Deus, fazendo sacrifício com os bois, ovelhas. Deus nem tinha pedido nada disso, né? Parece boa intenção, uns bois lindos, né? Umas vacas bonitas, vamos sacrificar ao Senhor. Eu não pedi isso para você. Né? E às vezes, na verdade, quando Jesus fala assim, ó, aquele que é guiado pelo Espírito, é como o vento, não sabe de onde vem, para onde vai. E Filipe, como o pastor disse, foi levado, parece que é fácil. Parece que foi fácil Deus levar. O problema é que a gente vive ancorado em tanta coisa. Quando Deus fala, a gente fala: ah, Senhor, mas agora eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer. São coisas que o Senhor nunca pediu e a gente está ancorado. Que o Senhor arrebente as nossas amarras, nos liberte para que possamos ser livres no Senhor, fazer somente aquilo que o Senhor quer que façamos. Não é isso, pastor? Pastor, olhando para aquela câmera ali, se o pastor tivesse a oportunidade de dizer as últimas palavras para a igreja: eu estou indo, assim como Jesus, antes de ir, deixou a última palavra. Quais seriam as palavras que o pastor, se Deus falasse assim: Amir, amanhã cedo eu vou te levar, te recolher, e hoje são as últimas palavras que você vai deixar, o que o pastor diria? Jesus, me ensina a ser seguidor do Senhor. Amém. E nunca ser um batedor e na tua frente. Amém. Mas ser um seguidor. Aleluia. Eu te peço isso, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus. Glória a Deus. Falamos pouco e falamos muito aqui. Pastor Amir, tem muita gente ali que está ouvindo esse nosso papo aqui, e o Espírito Santo está tocando o coração, mexendo, né, nos alicerces, nas estruturas. E eu gostaria que nesse momento o pastor orasse para que essa palavra pudesse resultar em vida, em transformação, para que as pessoas estão nos assistindo. Amém? Amém. Nós agradecemos, Senhor, queremos primeiramente nós três aqui. Amém, Senhor. Reconhecer que somos dependentes de Ti. É verdade. E cremos que o Senhor nos falou nesta noite. O Senhor usou o Gesiel, usou minha vida para nos dar um recado, um desafio. E nós queremos contigo, na força do Senhor, aleluia, andar em cima desta palavra. Como Pedro não afundou quando ele andou em cima da tua palavra. É verdade. Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ensine, nos ajude a seguirmos o Senhor e andarmos em cima dessa palavra. Amém. Para que o teu nome seja engrandecido. Aleluia, para que nossas vidas, famílias, congregações, igreja, todo o teu corpo seja restaurado. Aleluia. Como o Senhor profetizou, que vai haver restauração de todas as coisas. Amém. Restaura as nossas vidas. Sim, nós Senhor. te pedimos juntos aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pastor Amir, muito obrigado. Uma honra para mim, Gesiel. A honra é para nós. É troca de... A gente ter essa graça de recebê-lo aqui com tanta experiência, com tanto coração entregue ao Senhor, com tanta unção.
Graças a Deus. Deus falou conosco e eu acredito que tenha falado com você também. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu nasci para ser uma morada para ti, um lugar para a presença do Senhor. Deixa agora a minha vida ser separada para ti, para cumprir o plano que tens para mim. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O pastor Amir toca desde rapaz, desde a juventude. É? Toca faz um tempo já. Que bom. 40 anos já. E o pastor estudou, pelo jeito, música, violão. Eu estudei uma época piano. Ah, piano. Então o pastor toca piano também? Toca um pouco? E aí, através disso, depois veio a facilidade com os outros, né?
Amém. E é uma bênção. Eu não sou profissional, né? A gente vai aprendendo, vai se colocando, né? Assim, mas eu gosto de louvar. Amém. O senhor consegue tocar aqui, sentado? Se puder ficar assim, pode ficar não. É por causa do cenário, né? Não pega, né? É.